Pessoal, vamos lá, bom dia para vocês. Vamos, depois de um final de semana aí prolongado, enfim, dia 12 de outubro, vamos continuar nossa conversa aqui sobre o processo coletivo. E na última aula nós falávamos sobre o processo coletivo no Código de Defesa do Consumidor, no CDC. Assunto bastante relevante, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor não é uma lei tão defasada assim, e dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor ele traz alguns conceitos, como nós vimos nas últimas aulas, nós falamos sobre aqui os direitos individuais homogêneos, nós falamos sobre o que seriam os direitos coletivos e os direitos transindividuais, ou também conhecidos como direitos meta-individuais. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz aí todas as características lá no próprio artigo 81, nós vimos isso, na última aula, o que seria um direito difuso, o que seria um direito coletivo e um direito individual homogêneo. Eu até, apenas para simplificar o entendimento de vocês, eu coloquei como exemplo de um direito individual homogêneo, quando, por exemplo, apresenta-se aí um defeito na peça de um veículo, e, na verdade, esse defeito apresentado na peça do veículo, ele é objeto aí de chamar esses consumidores para comparecerem até a concessionária e fazerem a troca, dessa peça. E aí, obviamente, isso é um direito individual de cada um desses consumidores, mas eles decorrem de uma origem comum. Então, por isso que são chamados aí para fazer a troca dessa peça, mas apenas para aqui instrumentalizar vocês a respeito desse inciso 3 do artigo 81, que traz aqui, na verdade, uma explicação do que seria um direito individual homogêneo. Tá? Os direitos coletivos são aqueles de natureza indivíduo, mas que representam um grupo de pessoas, uma categoria, como um sindicato, como uma associação, já falamos sobre isso. E os direitos difusos são aqueles conhecidos como direitos transindividuais, porque transcendem o indivíduo. E aí, na verdade, está ligado a uma indeterminabilidade de pessoas, na verdade, por isso, a característica de transindividual, porque transcende aí o indivíduo, e o principal exemplo aqui de um direito difuso são os direitos ligados aí ao meio ambiente, para que vocês tenham ideia. Falamos um pouco dessas características das ações coletivas no CDC, que ela acaba sendo mais vantajoso para a coletividade como um todo, uma solução coletiva, ela é muito melhor do que uma solução individual, de modo que as ações individuais, elas terão seu curso interrompido. Hoje o STJ ele tem um entendimento, no sentido de que essas ações, elas ficam suspensas até o julgamento da ação coletiva para evitar aí um conflito de decisões e para evitar aí o que nós conhecemos como a insegurança jurídica, de modo que decisões diferentes relacionadas ao mesmo pedido, à mesma causa de pedir, tenham decisões distintas. Então, por isso, hoje, essa possibilidade. Porque, na verdade, a legislação fala do interesse aqui do autor, da ação individual, em desistir ou continuar, mas o STJ já tem o entendimento que, na verdade, essa ação terá o seu curso suspenso para dar prosseguimento aí à ação coletiva. Tá? Então, o que há aí
é a chamada substituição processual. Então, essa liberdade de adesão ao processo, na verdade, o STJ, ele, eu não diria, né, no sentido de desmitificar, né, essa situação de prosseguir ou não, mas, na verdade, o que o STJ faz é resolver aí situações que possam ocasionar aí decisões conflitantes e uma insegurança jurídica. Então, hoje, na verdade, essa liberdade de executar ou não o seu favor, essa ação individual, ela já foi mitigada pelo STJ, tá? O artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor fala que, para a defesa desses direitos e garantias, né, do Código de Defesa do Consumidor, são admissíveis todas e qualquer espécie de ações capazes de propiciar adequada e efetiva tutela. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor faz é dizer o seguinte: olha, não existe uma ação própria, tá? Uma ação própria titulada no Código de Defesa do Consumidor, até porque é uma legislação de direito material. Então, como nós não temos um processo específico, né, tratado no Código de Defesa do Consumidor, a não ser agora com essa proposta de reforma do Código de Defesa do Consumidor, né, se utiliza-se da ação civil pública, né, da ACP. Então, os mesmos instrumentos utilizados na ACP são os instrumentos utilizados aqui para propor uma ACP face, né, aqui a proteção ao consumidor. Então, os legitimados são os mesmos que nós vimos lá na ACP, né, o Ministério Público, a União, o Estado, o Distrito Federal, né, os municípios, entidades ou órgãos de administração pública direta ou indireta, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. O que não existe aqui são os partidos políticos, tá? Então, veja que, se tratando de matéria de direito do consumidor, não há legitimidade de partidos políticos, que só têm essa legitimidade para agir ali em benefício de seus filiados, né, partidários, né, no que tange a discussões relacionadas aí ao processo político, tá? Então, por isso que aqui nós não temos, né, partidos políticos, mas decorre da mesma legitimidade lá da ACP, tá? Da Ação Civil Pública. Aqui, passamos então a falar um pouquinho de cada um, né, desses legitimados. O primeiro dele, então, é o Ministério Público, e aqui, nessa legitimidade do Ministério Público, né, esboçado na própria Lei 7.347 de 85, que é a Lei, né, da Ação Civil Pública, e na Lei 8.078/90, né, que, na verdade, infere aí o Ministério Público como parte legítima para requerer interesses do consumidor. O artigo 129, inciso 3 da Constituição, ele fala da função institucional do Ministério Público, né, tanto para promover inquérito civil, que nós falamos isso lá nas primeiras semanas de aula, como também para promover ação civil pública, né, de assuntos que estejam relacionados aí ao patrimônio público, ao meio ambiente, e também assuntos de interesses difusos ou coletivos, que aqui estariam relacionados à questão do Código de Defesa do Consumidor, que estariam relacionados à legislação consumerista, tá? Ok. Esses direitos individuais, né, defesa dos direitos individuais pelo Ministério Público, né, aqui, na verdade, o que a legislação quer dizer é que isso se decorre de um direito individual homogêneo. Como eu falei para vocês, dei exemplo aqui, né, do veículo que apresentou problemas, que apresentou algum tipo de vício, né, do produto, e você foi chamado, aí foi convocado para comparecer, né, à concessionária para fazer a troca. Até na última aula eu disse a vocês, perguntei a vocês se
se esse chamamento público se tornaria obrigatório o consumidor a comparecer ou não, né? Tem um nome que se diz a esse chamamento público. Qual é o nome que se dá, pessoal? Quando você é convocado pela TV, pelo rádio, né? Pelo próprio documento do veículo, você é convocado a comparecer lá na concessionária para trocar aquela peça. Qual é o nome que se dá? E aí? Pode falar. Vamos lá, falamos disso na última aula. Vamos, gente. Helder, Francisca, Juliane, Gabriel, Lucas. Vamos lá. Quando você é convocado pelo Código de Defesa do Consumidor para comparecer lá, né, para efetivar a troca daquele parafuso, daquela peça, né, apresentada, qual é o nome que se dá de forma pública quando você é convocado? Vamos, gente. Ok, o Lucas respondeu aqui, ó. Recall. Ó, tudo bem, tá certo, Lucas. Na última aula eu disse a vocês o seguinte: é obrigatório a presença, né, do consumidor ou não é obrigatória? A resposta foi não, não é obrigatória. Na verdade, por quê? Porque a legislação da responsabilidade civil, ela, né, pressupõe que o consumidor, quando ele adquire o produto, né, ele adquire o produto com toda segurança necessária. Então, uma vez que ele não compareça, e aqui eu estou dizendo que ele não compareceu ou por desconhecimento, porque não foi avisado, ou até mesmo porque ele não quis. Então, acontecendo aí, né, a situação, né, que ensejaria, né, a responsabilidade civil, ele teria direito a receber uma indenização por danos? Sim, ainda assim ele teria. Né? Obviamente que eu, como consumidor, em se tratando de uma peça, por exemplo, que coloca em risco a minha vida, né, eu vou comparecer lá e vou efetuar a troca. E, obviamente, por se tratar de um veículo novo, quando você comparece também ali a concessionária para fazer a revisão, né, do veículo, aquela revisão programada, automaticamente eles já fazem ali a substituição, né, da peça. Então, assim, né, muito que improvável que talvez as pessoas não compareçam até a concessionária para efetivar, né, a substituição daquela peça. Então, acredito que, né, chega-se a um número de 99% de consumidores, mas ainda assim, volto a falar, aquele consumidor que não compareceu, né, uma vez que aconteça aí, né, o sinistro, uma vez que aconteça aí um acidente decorrente, né, daquela peça, ele tem direito a ser indenizado. Agora, ele só não terá direito à indenização uma vez que haja aí as excludentes da responsabilidade civil. Não foi decorrente da peça em si, mas foi decorrente de qualquer uma outra situação, e aí você tem excludente de responsabilidade por parte do fornecedor, ok? Né, caso fortuito também, força maior, alguma coisa assim, né, que são excludentes da responsabilidade civil. Então, na verdade, esses interesses, por mais que sejam individuais, como, por exemplo, o recall, há aí uma origem comum. E se existe uma origem comum, detém uma certa similaridade. Então, esses direitos são disponíveis em razão da sua relevância, né? Por quê? Porque eles têm uma repercussão social. E havendo, então, uma relevância, uma repercussão social, o Ministério Público pode agir, né, tutelando os interesses, né, meta-individuais ou transindividuais desses consumidores, tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá? Então, nós temos a legitimação ordinária, extraordinária, aqui das associações. Primeiro, nós vimos que são associações que estejam, obviamente,
legitimadas, que estejam desenvolvendo as suas, né, funções há pelo menos um ano. Então, a legitimação ordinária fala da defesa dos direitos difusos e coletivos, né? E a legitimação extraordinária fala da defesa dos direitos individuais homogêneos. No segundo momento, ficamos como exemplo aqui do recall. Tá? É como se o Ministério Público estivesse observando isso e ele resolva agir, por mais que ele esteja falando de um interesse individual. Agora, a legitimação ordinária, essa é em defesa dos direitos difusos, né, transindividuais e coletivos, como quando, por exemplo, o Ministério Público propõe, né, soluções adequadas aí para a proteção, né, do consumidor em todos os seus aspectos. Por exemplo, o caso mais comum aqui é energia elétrica, tá? E também telefonia. Obviamente, muitas vezes nós não tomamos nem conhecimento disso, tá? Quando, por exemplo, o Ministério Público propõe uma ação civil pública, né, tutelando aí, né, direitos, né, em relação aos consumidores, por exemplo, de telefonia móvel ou de energia. Muitas vezes nós não tomamos nem conhecimento, até porque a ação civil pública em si, ela tem o início do seu curso, mas ela pode ocorrer também de ser proposto aí um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC. E nesse termo de ajustamento de conduta, obviamente, né, são colocadas aí dispositivos, né, que tutelam os interesses aí, e garantias, né, do consumidor. Eu cito como exemplo aqui no período da pandemia essa questão da energia elétrica. Né? Tudo bem que nós tivemos aí, através de uma medida provisória, né, várias situações que regulavam, né, esse, né, o período da pandemia, como, por exemplo, as pessoas que detinham financiamento bancário, obviamente que essas pessoas que tinham financiamento bancário em bancos públicos, né, como, por exemplo, a Caixa Econômica, o governo, né, ele criou algumas políticas, né, para isso, mas e o que acabou também sendo seguido pelos bancos privados, como Itaú, né, Bradesco, né, também fizeram uma campanha aí na verdade, não, eu diria até de renegociação, mas e que muitas vezes, várias e várias situações dessas, nós nos deparamos aí com um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público para aí a defesa, né, dos consumidores. Então, cito como exemplo, né, aí a questão da energia elétrica e também a questão da telefonia móvel. Mera representação, né? Quando é que seria mera representação? Defesa dos direitos de seus associados. Quando, por exemplo, a associação, ela apenas representa os seus associados. E aí, uma vez que ela representa apenas os seus associados, é apenas a qualidade de mera representação. Na ação coletiva, a associação atua em nome próprio, não necessita autorização, nós vimos isso lá na ação civil pública, para a defesa dos respectivos direitos. Quais são os requisitos? O requisito objetivo de constituição há pelo menos um ano e finalidade institucional. Então, veja que, por exemplo, não é qualquer tipo de associação. Por exemplo, Associação dos Militares, né, de Cuiabá, Associação dos, né, Soldados e Praças da Polícia Militar. Não, tá? Porque ela não tem uma finalidade institucional específica no que tange aí, a consumidores. A finalidade, o estatuto da associação prevê uma finalidade diferente, que é exatamente promover o lazer ali, daqueles que já se aposentaram ou não, que no caso da associação, né, dos policiais ali tem o hospital, né, militar, enfim. A finalidade institucional é diferente daquelas que propõem a defesa do consumidor. E aqui, obviamente, o requisito de
funcionar, né, há pelo menos um ano, aí constituída há pelo menos um ano. Tá? Então, veja que quando eu digo aqui constituída, é constituída legalmente, certo? Dentro daqui dos requisitos que prevê a lei para a constituição de uma associação, que prevê CNPJ, etc. e tal, estatuto, né? Tudo isso daí, né? Um presidente da associação, quer dizer, uma diretoria, tudo isso. O artigo 82, ele diz lá que o requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, né, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Olha que legal. Então, eu tratei e falei até agora, né, desse interessante requisito aí de constituição há pelo menos um ano e finalidade institucional, mas que, na verdade, essa constituição, né, de pelo menos um ano, ela pode ser dispensada pelo juiz nas ações, né, previstas no artigo 91 e seguintes, quando exatamente você tem o quê? Interesse social evidenciado pela dimensão e característica do dano. Né? Aí, mas isso aqui também é a análise do juiz, é a análise do juiz. E aqui a gente faz até um parêntese, né, nessa discussão que está tendo aí da lei do pacote anticrime, né, que soltou lá aquele, né, traficante lá, mas eu vi algumas, né, entrevistas até do ministro que concedeu ali a liberdade, e numa das suas entrevistas ele até dizia, falou, eu não olho o capa do processo, eu não sei se o cara, entendeu, é um bandido de alta periculosidade, de média periculosidade, se bem que assim, um tanto quanto infundada até seu questionamento, porque no próprio decorrer do processo isso é evidenciado pelo Ministério Público, né? Então, vamos aguardar cenas do próximo capítulo aí, tá? Então, veja que aqui, fazendo apenas uma comparação, o juiz ele pode também dispensar esse requisito da pré-constituição, evidenciando aí, né, o interesse social, né, uma dimensão, né, extensiva, né, do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido, como é o caso do exemplo que eu citei aqui, energia elétrica, como é o caso aqui também de telefonia móvel, são situações que requer aí um cuidado, né, tendo em vista que hoje, por exemplo, mais de 90% da população hoje tem, né, telefone móvel, né, em casa, né? Ninguém mais tem quase telefone fixo, né? Tudo telefone móvel. Energia elétrica, né? Ninguém vive, né, sem energia elétrica, com raríssimas exceções, é óbvio, mas então eu tenho aqui um exemplo de uma relevância do bem jurídico a ser protegido aqui em razão dos consumidores, tá? A relevância social. Então, vamos verificar aqui o que seria essa relevância social, né, colocada, dispensada lá no artigo 82. Ela pode ocorrer o seguinte, pela natureza do dano, saúde, né, segurança e também meio ambiente. Né? Então, esses seriam aqui disposições que determinam a relevância social. Da saúde, vamos citar aqui como exemplo o caso lá, pode ser também do recall, mas pode ser também, por exemplo, de determinados produtos, e eu vou colocar aqui produtos comestíveis, por exemplo, que muitas vezes, como foi o caso dos transgênicos à época, os transgênicos não tinha ainda nenhum estudo, né, falando a respeito disso, falando se ele poderia, a curto, a médio, a longo prazo, ocasionar, né, câncer, etc. e tal, e obviamente depois isso foi objeto de lei e os transgênicos passaram a ser agora identificados, né, em todos os produtos da qual você compra. E tivemos outras conquistas. Hoje não é só a questão do transgênico, hoje você tem o produto que tem lactose, hoje você tem produto que tem açúcar, enfim, produtos que, de certa forma, podem ocasionar algum tipo de problema de saúde e tendo em vista
isso ele tem que ser informado no rótulo, né? Questões como, por exemplo, hoje, né, da porcentagem de açúcar, da porcentagem de gordura, da porcentagem de sódio, né? Todas essas informações, elas são informações relevantes ao consumidor, né? Então, em razão da natureza do dano que porventura pode ser ocasionado, né? Aí nós temos a questão, né, de saúde, né? Segurança também, situação aqui como exemplo do recall, mas também em outros fatores, né, de consumo que estariam relacionados, por exemplo, como o uso de uma televisão, de um ar-condicionado, de qualquer aparelho que porventura você venha a adquirir, e obviamente que ali existem questões importantes a serem tratadas, né, em razão da segurança do consumidor, porque muitas vezes esse produto ele tem algum tipo de produto químico, né, de produto dentro da constituição, dentro da fabricação deste, deste produto, né, e que pode ocasionar ali alguma situação, né, que venha a interferir na segurança do consumidor. E ambiental, esse é o mais simples, o mais usual, são aqueles produtos que podem ocasionar, né, aí, até a médio a longo prazo, um dano ambiental. Aqui eu cito como exemplo aquela discussão das sacolas plásticas, né, as sacolas plásticas, né, que são utilizadas no mercado, e que ela, hora ou outra, alguns municípios já têm até lei própria tratando sobre isso, outros municípios não têm, outros municípios, alguns concordam, outros não, mas tem um projeto de lei a respeito disso, né, com a finalidade de acabar com o uso de sacolas plásticas nos mercados. Eu, particularmente, acho que isso é uma questão de educação ambiental. Obviamente, se você tem, por exemplo, uma educação ambiental mais rígida, de que forma? Né, você pode até levar a sacola plástica, só que você vai pagar por ela, e o preço não é um preço razoável. Então, o consumidor optaria por quê? Optaria por ter uma sacola ou uma caixa, enfim, né, alguma coisa que ele pudesse se dirigir ali até o mercado e levar os seus produtos com essa sacola reutilizável, né, por exemplo. Então, na maioria desses casos, eu entendo que o consumidor, uma vez que, na verdade, não o consumidor, não, mas o cidadão, quando você aperta ele, aí ele é obrigado a cumprir o que determina a lei, né? Pelo interesse social, o que é esse interesse social? São questões relevantes sobre servidores públicos, poupadores, né, segurados, né? Obviamente já várias ações, principalmente em relação aqui, né, à poupança, né, ainda da época do Collor, lembra o Collor, por exemplo, lá quando ele antes de sofrer o impeachment, o Collor, ele resgatou, né, o dinheiro de todas as pessoas que tinham, né, conta lá em banco. A intenção dele era acabar com os marajás, era a sua campanha, né? À época, aquelas pessoas que tinham muito dinheiro no banco e viviam de juros, né, do banco. Então, ele fez o que fez à época, e várias pessoas levaram prejuízos, e houve ações, né, intentadas em âmbito coletivo para ressarcir aí prejuízos ocasionados por esses poupadores, tá? Então, aqui, no interesse social. A legitimação dos entes da administração pública direta ou indireta. Aqui, é necessário que haja uma vinculação entre o interesse defendido em juízo e os limites territoriais de atuação da pessoa jurídica ou de direito público, né? Obviamente que aqui nós vamos falar, então, sobre essa pertinência temática. Então, a pergunta é necessário que haja vinculação entre o interesse defendido em juízo e os limites territoriais de ação da pessoa jurídica de direito público? Né? A resposta é sim. E a gente vai ver ela sobre a pertinência temática. Então, a pertinência temática diz lá sobre a legitimidade,
ad causam ou interesse de agir, né? Qual desses dois? Veremos aqui, ó. Veja, o interesse de agir, ele fala da utilidade versus necessidade. É uma satisfação do direito material. Então, eu tenho que verificar se isso é útil para mim e se eu só consigo esse direito, né, se ele é necessário. Então, a utilidade, né, se a decisão tomada, se aquilo que eu quero, de certa forma, vai ser útil. Né? Vai ser útil? Tá, vai ser útil. Agora, tem a necessidade disso? Né? Não tem um outro mecanismo, não tem um outro meio, não. Então, eu tenho a necessidade, a utilidade versus a necessidade para a satisfação do direito material. Então, a necessidade é a necessidade de atuação jurisdicional, como eu falei. Existe algum outro meio, algum outro caminho? Não, só pelo judiciário. Né? E a utilidade é se aquilo aquilo que eu estou perseguindo, o direito que eu estou perseguindo, vai me conferir, de certa forma, essa utilidade a posteriori. Quer dizer, depois, com a decisão, isso vai me ser útil? Então, por isso que aqui, esse interesse de agir, ele é conferido a posteriori, quer dizer, a depois. Então, obviamente, eu observo a necessidade de atuação jurisdicional. Tem algum outro caminho? Não, não tem. Só pela via judicial. Ok, tá? Mas depois, com a decisão, ou seja, posteriormente, com a decisão, isso vai trazer alguma utilidade? Então, esse é o interesse de agir. Agora, a legitimidade ad causam é a legitimidade para a causa, ou seja, a titularidade do direito de ação. Então, que estaria ligada, obviamente, ao direito material, mas essa não é a posteriori, esta é a priori, né? Como bem também aqui com a pertinência temática. Então, a pertinência temática é a discussão do interesse social. E aqui, essa legitimidade ad causam é dizer o seguinte, né? A pessoa, ela é competente para discutir esse tipo de direito? Então, veja que aqui dentro da pertinência temática, nós temos que observar, então, duas situações. A legitimidade de causa e também o interesse de agir. Né? É óbvio que essa pertinência, né, temática ela é observada aqui dentro do contexto, né, a priori, ou seja, a princípio, né, primordial. Então, vamos lá. Essa pertinência temática, ela corresponde a uma simetria entre a finalidade e os fins institucionais daquele que figura no polo ativo e o objeto da demanda. Então, o objeto, aqui, obviamente, é o objeto da ação coletiva, a respeito dos interesses aqui, né, do consumidor. Liga-se à legitimidade ordinária, que defesa de interesse próprio, e o STF ele entende que essa pertinência temática ela é um requisito implícito, da legitimação. Então, quer dizer, essa pertinência temática ela tem que ser discutida como requisito para a propositura dessa ação coletiva. E a pertinência temática nada mais é do que, né, uma singularidade, uma simetria entre a finalidade e os fins institucionais daquele que figura no polo ativo. E a própria Constituição Federal já disse a vocês que o Ministério Público ele detém, figura, né, aqui como instrumento de especial importância para a tutela dos interesses difusos e coletivos. Aqui eu tenho uma jurisprudência apresentada a vocês aí, que fala lá que na ação direta da inconstitucionalidade, né, foi proposto através de uma ADI, né, pela Confederação Nacional dos Profissionais, das Profissões Liberais, ou dos Profissionais Liberais. Falta de legitimidade ativa. Olha só, na ADI, né, 1792, a mesma Confederação Nacional das Profissões Liberais, essa confederação, ela não teve conhecida sua legitimidade para propor por falta de pertinência temática entre a matéria disciplinada
nos dispositivos, então, impugnados, e os objetivos institucionais específicos dela, ou seja, da confederação, por ser entendido que os notários e registradores não podem enquadrar-se no conceito de profissionais liberais. Né? Então, sendo a pertinência temática requisito implícito da legitimação, entre outros, das confederações e entidades de classe, e requisito que não decorreu da disposição legal, mas da interpretação que esta Corte fez diretamente do texto constitucional. Este requisito persiste, não obstante ter sido vetado o parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.868/99, né, é de se aplicar, portanto, no caso, o precedente acima referido. Então, o que esse julgado quis dizer? Né, que, na verdade, não foi demonstrado aí a pertinência, né, temática, em razão do quê? Né, em razão desses notários e registradores não enquadrarem-se no conceito de profissionais liberais. Né? Então, veja que essa Confederação Nacional das Profissões Liberais não poderia agir representando esses profissionais, porque, na verdade, eles não se enquadram nessas profissões liberais. Então, obviamente, cai por terra aqui, né, toda a pertinência temática da discussão, né, de assuntos que envolvam esses profissionais. Então, a Corte, né, o STF, ela é taxativa, né? Ali ainda foi o ministro Moreira Alves, em 2002, já aposentado, né? Em que, não obstante ter sido vetado o parágrafo único, né, do artigo 2º da lei, é de se aplicar o caso precedente acima referido, que no caso aqui é a devida pertinência temática. Então, veja, a representação adequada, ela se dá aqui através do primeiro requisito, o requisito de admissibilidade da ação coletiva, relacionado à legitimidade ativa, e o op legis, né? Ou seja, aquele, né, o operador, né, da lei. Então, vamos lá. Op iudice. O que é esse op iudice? É o sistema do common law, pessoal. E o que é o common law? Né? Existe uma diferença no Brasil, nós adotamos o civil law, né? E o diferente do common law, mas esse é um importante instrumento da causa de admissibilidade da ação coletiva. Então, ali, obviamente, eu tenho critérios diferenciados, como, por exemplo, a coisa julgada, atinge mesmo aqueles indivíduos que não são parte, né, no processo. Então, esse é um instrumento do common law. Diferente do civil law, é que eu, obviamente, me deparo aqui, né, com a letra da lei, né? Então, assegura os resultados práticos via processo coletivo, né, seja tão satisfatório como ocorre no processo individual. Então, esse aqui é um importante sistema do common law. O civil law, que aqui ele pressupõe o op legis aqui, ele fala que o legislador, então, prevê os requisitos necessários. O juiz analisa se preencheu esses requisitos ou não, né, e esses requisitos são previamente elencados em lei. Exemplo, associações, existência, né, jurídica há mais de um ano e pertinência temática. Esse é um requisito trazido pelo pé da letra da lei e que deve ser observado pelo open legis. Agora, diferente aqui, ó, né, como eu falei para vocês, para que haja essa representação adequada, levando em consideração os requisitos de admissibilidade da ação coletiva e a legitimidade ativa, leva-se em consideração os dois critérios. Então, o primeiro aqui é o common law, que eu falei para vocês, que seria a mais importante causa de admissibilidade da ação coletiva, né, porque vai atingir não um grupo, né, individual, indivíduos, mas vai atingir aí toda uma coletividade que se, né, ficará satisfeito com o resultado dessa ação, né, diferente do que ocorre de uma satisfação num processo individual. Né? E o civil law que ele traz esses requisitos aí.
Professor, e aí qual é adotado no Brasil? O common ou o civil? A jurisprudência, né, e a doutrina reconhece a utilidade da representatividade adequada e a pertinência temática entre o legitimado e o objeto da ação. Então, obviamente, ficaremos aqui no civil law, tá? Diferente aqui do common law. Então, o sistema brasileiro ele reconhece essa utilidade e a representatividade. A representatividade, como no exemplo aqui que eu falei da associação, né? A utilidade versus a necessidade. Então, aqui no caso, o critério ele é a posteriori e não a priori, né? E a pertinência temática entre o legitimado e o objeto da ação. Né? As ações coletivas para a defesa dos direitos individuais homogêneos. Essa daqui, o artigo 91 fala que os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor em seu nome próprio ou no interesse das vítimas ou seus sucessores ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individuais sofridos. Então, esse é um exemplo aqui de direitos individuais homogêneos, aonde né, esses indivíduos, por exemplo, que em se tratando de vítimas, de pessoas falecidas, os sucessores aqui poderão, na própria ação coletiva, ele também mover processos individuais. Então, poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas, né, ou seus sucessores, ações coletivas ou de responsabilidade pelos danos individuais sofridos. O 93, ele fala da competência do foro. Né? O que é essa competência do foro? É onde eu vou propor a ação. Aqui entra naquela situação lá, pessoal, que nós já tratamos lá no início do semestre. E aí eu falei para vocês, olha, mais uma vez o Código de Defesa do Consumidor, ele traz a resposta. Então, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para julgar né, a causa, a Justiça Local. Então, obviamente, eu vou aqui observar que é de interesse da Justiça Federal quando, por exemplo, o assunto for de interesse da União. É óbvio. Né? Agora, se não é de interesse da União, a competência é da Justiça Local. Então, o inciso 1 fala, no for o lugar onde ocorreu e deva ocorrer o dano, quando em âmbito local. No for da capital, ou do Estado, ou do DF, para os danos de âmbito nacional ou regional. Veja que aqui, quando ele fala assim, na capital do Estado, pode ser qualquer capital. Tá? Então, por mais que, por exemplo, o dano ele tenha ocorrido até aqui, em Cuiabá, mas ele seja de âmbito nacional, ele pode ser proposto em qualquer capital ou no próprio Distrito Federal. O problema é que o código ele não traz aqui nenhuma explicação do que seria regional e do que seria um dano de âmbito local. Ele não traz isso, até porque regional seria o quê? No limite entre municípios, no limite entre estados. Então, ele não fala exatamente essa diferença entre o regional e local. Tá? Então, a competência da Justiça Federal né, seria o quê? Em casos em que a União, entidade autárquica, né, empresa pública forem os interessados. Né, autor, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, que tem competência da Justiça específica aí. Tá? E o artigo 101, inciso 1 do CPC fala né, desse direito individual, da competência desse direito individual. Ok? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu acho que é isso. Mais uma aula nós vamos terminar. Tá? Nós terminamos aqui. Quem está com o meu material sabe, está acompanhando aí, né? Nós estamos no slide número 93 e nós vamos até o de número 100. Então, quer dizer, nós
7 ou 8 slides aí, nós terminamos, então, nós vamos terminar na nossa próxima aula do dia 20. Eu depois vou passar questões para vocês, algumas questões, e vai nos sobrar aí a aula do dia 27 e do dia 3 para nós discutirmos, falarmos um pouco sobre a prova, sobre essas questões, enfim, dar uma recapitulada aí em 2 aulas, porque as avaliações de vocês iniciam-se dia 5/11. Então, nós temos mais, se nada acontecer, obviamente, mais 3 encontros, tá? Mais 3 encontros. No próximo eu termino e depois ficamos apenas com exercícios, né? Vou passar esses exercícios para vocês, vou disponibilizar via e-mail e depois vamos fazer um comentário de cada uma dessas questões, vamos trabalhar cada uma delas, tá? E aí, para encerrar o assunto para a prova de vocês. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Nenhuma? Todo mundo quer? Nada, nada, nada? Nenhuma dúvida, gente? Bom, o material de vocês está disponibilizado lá, tá? No YouTube. Ontem eu até recebi mensagem de alguns alunos falando que, né, muito interessante ainda esse material colocado lá. Acho que uns 3 alunos que mandaram para mim, porque tendo em vista a facilidade, né? Você não precisa nem entrar aí pelo Classroom. É só você colocar prof, né, P-R-O-F, prof, Robson Salustiano no YouTube, aí já vai dar direto lá o canal, e esse canal é específico para as aulas de vocês, de processo coletivo e também de direito das obrigações, que eu trabalho com os alunos do noturno, tá? Então, é bem isso, tá? Beleza, pessoal? Sono ainda, né, professor? Sono ainda, né, Franciele? Exatamente. Enfim, até a gente entender que a semana começou, né, hoje, apesar de terça-feira, mas ainda vai mais algumas horas, tá? Então tá, gente. Valeu, então. Um abraço para vocês aí.